Olá pessoal, tudo bom com vocês? Então, gente, tô num cenário diferente hoje, como vocês podem ver, né? Eu tô no quarto dos meus pais, tá? Então, eu vou gravar um vídeo pra vocês, pessoal, pra explicar um pouquinho, como vocês já puderam ver aí no título, né? Pra explicar quando eu comecei a usar lente de contatos, quando surgiu essa vontade e tudo mais, tá? Então, eu tô usando elas agora, então nem dá pra vocês verem, gente. Mas eu vou explicar para vocês direitinho, tá bom? Eu vou deixar uma foto das lentes que eu tô usando. Então, pessoal, eu comecei, né? Todo mundo sabe, algumas pessoas sabem, eu uso óculos. Então, eu comecei a usar óculos desde os meus 3 anos de idade, gente. Quando a minha mãe em casa, ela tirou uma foto minha, né? Foto pequena mesmo. E aí ela foi, a partir dessa foto que ela viu, que eu tinha um certo desvio no olho. E aí ela começou a procurar já, né, um oftalmo. E aí a gente foi, ele fez alguns exames e aí a gente pôde perceber, né, que eu tinha miopia e astigmatismo. Então, um é a dificuldade de focar, né, as imagens, então é o que deixa tudo embaçado. E o outro é a dificuldade de enxergar algo mais distante. Então, são esses dois problemas que eu tenho. E aí a gente descobriu com os 3 anos de idade e foi passado, né, foi indicado para que eu usasse e começasse a usar óculos. Então, desde os 3 anos, eu uso óculos. E aí, tudo bem, eu fui crescendo, né, me adaptei bastante ao óculos, acostumada e tudo mais. E aí, fui crescendo e tudo mais de, gente, querendo aquela vontade, sabe, de tirar o óculos, de sair um pouco sem. Porém, eu tenho aquele medo, sabe, de sair, não de não enxergar direito. Claro, isso dificulta um pouco também. Mas a minha maior dificuldade, meu maior medo era sair e assim, passar por alguém e eu não reconhecer essa pessoa, sabe? Por estar sem o óculos, por não reconhecer a fisionomia da pessoa, por não enxergar direito. E aí esse era um dos meus maiores medos, sabe? Então eu evitava sair sem óculos. Na verdade eu evito ainda, né, sair sem óculos por conta disso. Então não era nem pra não, perder, se perder alguma coisa, não. Era mais por conta de passar por alguém e a pessoa dizer, André, você não tá falando comigo e tal. Não, justamente por conta disso. E aí, gente, eu sempre fui conversando com o meu médico, né, o oftalmo, e aí eu fui conversando com ele para saber se eu teria essa possibilidade de deixar de usar o óculos através da cirurgia, né, o método cirúrgico. E aí ele falou, não, a gente pode fazer alguns exames se você realmente quer levar isso adiante. E aí eu comecei, né, gostando, me interessando muito da ideia. E aí minha mãe até perguntou, tu vai mesmo fazer isso? Ó, se tiver a possibilidade, vou sim, por que não, né? Então, assim, por exemplo, se eu quisesse fazer um concurso da polícia, alguma coisa, tem essa questão também do grau. Então, isso é uma coisa que me dificulta muito, sabe? Ser dependente totalmente do óculos. E aí eu pensei, eu digo, não, se der tudo certo mesmo, eu vou levar essa ideia adiante. Porém, eu nunca cheguei a fazer os exames com ele, né, diretamente com esse médico. Ele até comentou, não, a gente pode, eu posso prescrever todos os exames que você vai fazer, mas a gente nunca chegou a fazer isso. Até aí tudo bem, né? Eu tenho, na verdade eu tinha um plano de saúde, né, que agora já cortaram por questão de idade. E aí, mas antes disso eu tinha, né, esse plano e aí eu comecei indo atrás. Eu comecei a fazer todos os exames, todos os procedimentos no IOR, que é o Instituto de Olhos do Recife, tá? Que é muito bom, gente. Todas as atendentes muito atenciosas, o atendimento é ótimo, tudo assim, de ótima qualidade. Lá mesmo que faz a cirurgia, faz os exames. Então, é muito bom mesmo, eu gostei muito. E aí o meu plano, ele tinha esse convênio, né, com esse instituto, e foi aí que eu comecei a me cuidar, comecei a levar esse processo em diante. E aí tudo bem, passei pelo médico, ele pediu para que fizesse alguns exames, para poder verificar se estava tudo bem com a minha córnea, se teria essa possibilidade, porque ele me explicou que esse procedimento cirúrgico é exatamente para afinar a córnea da gente. E aí, nesse exame, ele viu que a minha córnea ela é muito fina e muito pontuda. Então, como esse processo é para justamente afinar a córnea, se eu fosse fazer isso, eu correria o risco de perder a minha córnea,
não enxergar direito e ter que ir para uma fila de transplante, o que seria bem pior para mim. Então, quando eu peguei o resultado, sabe, o médico ele foi bem assim, não foi aquele médico de conversar com você antes, não, ele foi bem direto. E aí ele falou logo, olha, não tem como você fazer a cirurgia, porque a sua córnea é muito fina, e se a gente for fazer esse processo, você vai acabar perdendo e vai ser bem pior. E aí eu comecei a chorar no consultório, né? Fiquei super triste porque era uma coisa que eu realmente queria pra mim, sabe? Eu ficava totalmente dependente do óculos, eu não poderia sair com óculos escuro. Então eu cheguei até uma vez a colocar o grau em um óculos de sol, porém na ótica eles não me avisaram nada que caso, porque a armação que eu deixei era minha, então eles só iam fazer mudar a lente. E aí, só que eles não me avisaram nada de que caso a armação quebrasse, eles não se responsabilizariam. Só que quando eu cheguei lá para pegar, foi justamente o que aconteceu. Eles quebraram a armação, né? E aí não disseram que tinham me avisado, mas só que em momento algum eu lembrei disso. Na verdade, não me avisaram. E aí foi aquela confusão, porque eu tinha pagado caro, né? Eu paguei 120 pelo óculos, mas o óculos ficou perdido, eu cheguei ainda a usar, eu acho que umas 2 vezes, e foi bem pouquíssimo, porque a armação dele ficou rachada, gente, bem na parte de baixo, assim, sabe? Onde segura a lente. E aí eu ainda usei mais ou menos umas 2 vezes, mas morrendo de medo para não quebrar totalmente e a lente cair. Só que depois foi o que aconteceu, rachou, não tive como colar, eu acabei perdendo, não achei uma armação que coubesse. E aí quando eu fui atrás de outra, eu iria ter que pagar praticamente o mesmo valor apenas por uma armação. Então aí eu preferi cancelar e deixar de mão, né? Deixei no canto. Aí pronto, aí perdi o óculos, então eu ficava naquela dependência, sabe? Sem poder sair, sem o óculos de grau, ou até mesmo com óculos de sol, eu tinha muito medo também por conta disso. Aí o que é que eu resolvi? Aí, depois que o médico me falou, né, o resultado dos exames e tudo mais, que eu fiz vários exames, gente, não foi apenas um, foram vários exames. E aí, para exames de verificação da pressão do olho, da córnea, enfim, várias coisas. E aí, depois que eu fiz, né, que eu soube dessa notícia que eu não poderia fazer essa cirurgia, o médico me sugeriu, né, uma segunda opção, que seria o uso das lentes. E aí ele me encaminhou para um outro médico, né, um outro especialista em lentes, também de lá do Instituto, né, de Olhos do Recife, do IOR. E aí eu comecei, gente, a fazer todo o procedimento, né, adaptação. Então, gente, um médico super, super, super atencioso, muito amoroso. Ele chega lá, lhe abraça e tudo mais. Então, assim, uma coisa que eu gostei muito. E eu indico também para quem é, assim, dessa região, sabe, de mais próximo, Vitória, Recife. Quem quiser ir lá, gente, pode ir, você vai ser bem atendido. E, assim, eles não atendem apenas pelo plano de saúde, eles atendem também pela parte particular, tá? Então, se você pagando e tudo mais, você é super bem atendido. E aí, a gente começou, né, a fazer todo esse processo de adaptação e tudo mais. Ele conversou comigo como era esse processo das lentes e explicou também a diferença, né, entre a rígida e a lente gelatinosa. A minha que eu tô usando é a rígida, que é uma mais grossinha, ela parece, gente, um caquinho de vidro mesmo. E a gelatinosa não, ela é bem diferente, é bem molinha, sabe? Então ele me explicou toda essa diferença, né, de uma para outra e qual seria melhor para mim, pela questão do meu grau, né, do meu olho e tudo mais. E aí a gente fez, né, todo o procedimento, eu fiz a adaptação de lente, então eu fui 2 semanas, no caso 2 sexta-feiras seguidas, para poder usar a lente. Então eu colocava, então a princípio, gente, é uma sensação de como se tivesse areia no olho, sabe? Ele colocou um colírio para que eu não sentisse tanto a lente. Mas aí eu usei nesse dia, eu passei um tempinho, né, esperando, e aí até depois ele vê como é que ficou. E na segunda vez ele falou que já seria sem esse colírio, e por sinal eu achei até melhor, para sentir a lente totalmente. Então, a princípio, a sensação de quando você usa a lente, pelo menos a lente rígida,
é aquela sensação de que você tem areia no olho, tá? Então você fica piscando com mais frequência, é algo que fica, a certo momento, fica incomodando, né? Algo que você não tem costume. E aí eu fiz, né, usei e tudo mais, e a gente começou a conferir, né, o grau que seria certo pra mim, pra poder mandar fazer. E aí tudo bem. Mandamos fazer a lente. Essa lente, pessoal, ela custou R$ 700, tá? Então não é o próprio IOR que faz. Eles pedem a uma empresa que é vinculada com eles pra fazer. E aí eu deixei lá um número do meu telefone, porque quando tivesse pronta, eles ligavam. E aí tudo bem, a gente deixei, aí esperei um bom tempo ainda. E ligaram pra mim, a lente chegou. Aí eu fui buscar a lente, porém, pessoal, até chegar, vamos dizer, ao estágio final de que a minha lente tivesse exatamente perfeita, demorou um bom tempo, porque eu tive que, a lente, por exemplo, quando ela veio, eu não estava enxergando direito, eu estava enxergando assim, estava um pouco embaçado ainda, sabe? Então, eu pedi, falei pro médico e tudo mais, e ele, não, então a gente tem que mandar, a gente vai voltar a lente, né? Levar para a empresa novamente para poder eles fazerem o ajuste. E assim, pessoal, uma coisa que você não paga por esse ajuste, sabe? Você só paga pela lente. Então, se a lente estiver precisando de polimento, se estiver precisando de um reajuste, alguma coisa assim, você não paga mais nada. Você só vai pagar pelo valor da lente. E aí teve que voltar para a empresa e tal, então eu fiquei esperando por um bom tempo, né? Então, a última vez agora, a lente precisou de um polimento, somente a lente do olho esquerdo, porque ela estava irritando um pouco. Então, essa lente foi, passou um tempo lá, e aí eu voltei, né? Voltou, peguei agora há pouco, já faz um tempinho já. E eu tô nas 2 semanas de adaptação para ver se ela vai incomodar ou não, se tá tudo certinho. Então, assim, gente, um dos maiores objetivos que eu fiz é a lente, claro, foi para me livrar de certa forma, né, um pouco do óculos. Então, para sair para algum lugar, alguma festa, alguma coisa, se eu quisesse colocar maquiagem, né, ficar sem, então ficar sem o óculos. Então, foi mais para isso. Mas também porque no mesmo período estava tendo a minha festa de formatura da faculdade. E aí eu, poxa, eu vou ficar lá, vou passar a maquiagem, vou ficar, né? Vai tapar, com o óculos, de certa forma, vai esconder. E aí o que é que eu pensei? Não, vou fazer a lente também por conta disso. E aí a lente chegou no tempo certo, né? Ainda estava naquele processo de reajuste, mas aí o médico falou: não, então você fica com a lente, você segura um pouquinho, né? Então é melhor você passar a festa com a lente e sem o óculos do que passar a festa toda com o óculos e aí, querendo ou não, ser aquela situação um pouco chata. E aí tudo bem, foi o que eu optei, né? Então passei a festa toda com a lente. Incomodou um pouco porque na maquiagem a menina que me ajeitou, que me arrumou, ela tinha passado lápis também. E aí quando eu coloquei a lente, comecei a chorar e tudo mais, saiu, gente, um pouco da maquiagem, enfim. E aí começou a irritar um pouco meu olho, mas eu segurei firme e forte e passei a noite toda, aproveitei a minha festa e foi lindo. Mas, pessoal, então, aí a lente que eu uso é a lente rígida, tá? Então, ela vem assim, ó. Vem nessa caixinha aqui. Então, como vocês podem ver, tem um D e tem um E, tá? Então, já é a marcação certinha do olho direito e do olho esquerdo. Pra quê? Pra que a gente não misture a lente na hora de colocar, tá? Então, eles sempre indicam, quando for colocar a lente, começa sempre pelo lado direito e depois pelo esquerdo. Então, vem dentro dessa caixinha aqui, tá? E aí, pessoal, um método de limpeza. Tem produtos diferentes para cada tipo de lente, tá? Então, o que eu uso é esse daqui, ó. É Boston, o nome dele. E ele é específico para lentes rígidas, tá, pessoal? No meu caso, né, para minha lente. Então, ele vem aqui, ó, dentro dessa caixinha. Essa garrafinha aqui, esse líquido, que é justamente para fazer a limpeza das lentes. Então, antes de colocar no olho, eu tenho que pegar, tirar dessa caixinha, coloco umas 4 gotinhas desse produto e começo a limpar. Então, gente, esse é um dos motivos também pelo qual as minhas unhas, ó, tão pequenas. Porque se a gente tiver com unha grande, dificulta muito de limpar, fazer a limpeza da lente, tá? E outra coisa também, aí pessoal, para retirar a lente, tem 2 métodos.
Um é a gente tirar, né, tentar abrir o olho assim um pouco e olhando para baixo para ela cair, sabe, em cima de um guardanapo, alguma coisa que você coloque. Ou então eles vendem essa pecinha lá, ó, que é uma pecinha de borracha, tá? Então é como se fosse tipo um sugador mesmo, gente. E aí eu tentei nesse primeiro método, né, de tirar com a mão e não consegui. E aí eu tentei tirar com essa pecinha daqui e eu consegui facilmente, gente. Então eu comprei, né, lá mesmo eles vendem o kit todo. E aí eu preferi comprar. Então é só a gente abrir um pouco o olho, a gente segura aqui em cima, ó, nos cílios de cima, um pouco aqui embaixo e com esses dois dedos aqui, né, os dedos da pinça, a gente vai com essa pecinha aí, tira a lente. Então é bem rápido e bem simples. E aí na forma de guardar também, né, de fazer a limpeza para guardar as lentes, a gente tira, passa esse produto também, coloca na caixinha e dentro dela a gente ainda pinga umas 4 gotinhas, tá? Só para manter essa lente um pouco molhada. Bom, e aí o médico passou também um colírio, que é esse daqui, ó, o Lacrime Film. Porém, gente, eu não uso muito ele, tá? Eu só usei quando a lente uma vez ela arranhou a minha córnea, que foi naquele processo, né, de reajuste ainda da lente. Mas aí eu usei ele só pra cicatrizar mesmo. Mas como um lubrificante, assim, da lente, ele me indicou esse daqui, tá? O Lacrime Film. Mas eu nem uso, pessoal. Praticamente eu não uso porque não precisa. Então, assim, a gente pensa que a lente, ela encosta exatamente no olho, né? Então, vamos dizer, aqui é o nosso olho e a gente pensa que a lente, ela vai encostar, mas na verdade não. Ele estava me explicando, né? O médico estava me explicando que a gente tem o nosso olho, então fica uma camada de lágrimas no meio e a lente próxima a essa camada. Então fica como se fosse assim, ó, gente, tá? Não fica encostado diretamente. Então por isso fica um pouco, às vezes a gente enxerga um pouco embaçado por conta das lágrimas e tudo mais. Mas é por conta disso, tá, pessoal? Então assim, esse vídeo foi só pra esclarecer um pouquinho, tirar alguma curiosidade, alguma coisa, de vocês, algumas dúvidas, tá? Então, hoje eu ainda consegui, ó, pessoal, me maquiei um pouquinho, passei só uma sombrinha, mas eu não coloquei lápis, tá? Então, o lápis é um pouco mais complicado, gente, principalmente assim, quando a gente chora alguma coisa, então, irrita um pouquinho. Então, pessoal, eu acho que foi basicamente isso, tá? Só pra vocês conhecerem um pouquinho, né? Mas, assim, de como vai ser, alguns vídeos também, sem óculos, né? Novidades. Então, foi isso. Eu espero muito que vocês tenham gostado. Não se esqueçam de se inscrever no canal, tá? De clicar em gostei. E, gente, antes que eu esqueça, tá? Eu vou deixar todas as minhas redes sociais aqui. E, pessoal, tem uma novidade agora que eu criei a minha lojinha, tá bom? Então, vai lá no Instagram, @Mundo da Dressa, que eu fiz a lojinha, pessoal, que é para justamente vender aqueles tapetes, não só os tapetes, mas vai ter novos produtos como almofadas, kit de banheiro, forro de cadeira e vários outros, tá? Então eu criei a lojinha, podem procurar lá, tá bom? Comecem a seguir e, gente, eu aceito, estamos aceitando encomendas, então eu envio para todo o Brasil pelo correio, tá certo? Então me sigam aí nas redes sociais e me sigam lá na lojinha também, que em breve vai ter muitas novidades, pessoal. Então foi isso, um beijo, fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Tchau, tchau!